Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago um assunto muito peculiar ao remanescente de Israel. A partir desse vídeo você vai conhecer verdadeiramente os significados de salvação e vida eterna. Não sei por que pregadores da religião evangélica não souberam até hoje discernir o significado de vida eterna e salvação. Para muitos, quando você pergunta, você é salvo? A pessoa responde como se você estivesse perguntando, você tem a vida eterna? Eis aí a confusão. A pessoa pode ter a vida eterna e não ser salvo. Só que os homens não souberam discernir esses dois termos bíblicos e tem causado muita confusão, porque os dois termos são completamente distintos. Salvação vem do grego soteria, que significa resgate, remédio ou livramento, enquanto que vida eterna vem da vontade do Criador, presentear alguém para viver eternamente. Romanos 6:23. O dom gratuito do Pai é a vida eterna no seu Filho. Vamos fazer uma analogia dos dois termos bíblicos, salvação e vida eterna. Quando alguém tem consciência do que diz e fala, eu sou salvo, ele deve ter consciência de que não está falando que tem a vida eterna, mas que tem salvação. Salvação é um ato divino de regenerar pessoas dos vícios, do pecado, dos males, para uma nova vida com saúde espiritual e integridade na presença do Criador. Isso foi outorgado pelo Pai a um número de pessoas dentre o seu próprio povo. Só esse povo nomeado pelo Eterno receberá a salvação do Altíssimo. Preste bem atenção, isso não é vida eterna. Salvação é só limpeza da vida para um fim. Todos os salvos são eleitos para viverem uma vida de privilégio no reino do Messias. E esse povo é chamado de remanescente. Romanos capítulo 11, verso 27. Também Isaías exclama acerca de Israel, disse Shaul, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Estão entendendo? Olha aí, percebam que a vida eterna, sendo um dom, um presente do Pai, ela é muito distinta desse outro termo aqui que nós estamos mencionando e que o próprio Isaías diz. Ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, somente um restante é que recebe a salvação, que é o remanescente. Agora vejam a referência para esse povo limitado com direito à salvação. O primeiro versículo de evangelização é para um povo escolhido chamado remanescente de Israel. E nunca há referência para seres humanos de modo geral. Vejam Mateus capítulo 1 e verso 21. A virgem dará à luz um filho, a quem chamarás Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pergunto, ele veio para salvar quem? A humanidade? A todos que estão por aí pelas ruas, pelas esquinas? A salvação é algo muito especial para um número especial. O seu povo, que dentre o seu próprio povo foi escolhido como restante para receber a salvação do Altíssimo. Há muitos sem conhecimento, quando confundem salvação com vida eterna, dizem que a salvação é individual. Isso eles estão falando
como se falasse de vida eterna. Como quem diz assim, a vida eterna é individual, mas eles não falam assim. Eles procuram sempre o termo indiscernível segundo a mente deles. Claro que sem conhecimento eles falam, mas eles querem dizer vida eterna, porém dizem salvação. Pois em Romanos capítulo 6 e verso 23, Shaul diz que a vida eterna é um presente do alto. Sendo presente, não depende de ninguém, não é mesmo? Mas unicamente do Altíssimo. É diferente da salvação, que desde o princípio que o próprio João Batista diz que a salvação é tomada por esforço. Diferente da vida eterna, que é um dom do Pai. Vocês estão me entendendo? Esse é o mistério que até hoje os teólogos não conseguiram descobrir porque ficaram cegos, assim como Israel também foi cego para não verem a glória do Cristo. Sem saber o que dizem, acertam quando falam que salvação é individual. Realmente a salvação é individual e não a vida eterna. A vida eterna é um presente, a salvação é individual. Por quê? O Messias, o Filho do Eterno, é a salvação do remanescente. E esta salvação é progressiva. Cada um se salva dia após dia. Aquele que foi chamado como remanescente de Israel vivem dia a dia se salvando progressivamente de todos os males e perversões da terra. Se eu aceito a minha salvação e a Yahushua, devo viver tudo o que ele me ordena, porque isso é salvação. Se eu não andar em tudo o que ele me der ordem, claro que menos me salvarei, e posso ser um remanescente de pouco prestígio diante do rei. Para quem não sabe, no reino milenar há uma hierarquia. Uns são maiores que os outros. Quem se torna semelhante a uma criança será o maior no reino dos céus? Pois é, se há maior, porque há menor e intermediário, mas todos estes têm a salvação do Altíssimo, uns menos e outros mais. Vamos observar o que disse Mateus, capítulo 24, versos 10 a 13. E aqui você terá certeza de que salvação não tem nada a ver com vida eterna, mas se alude a ações individuais de cada um para conquistar o melhor lugar no reino do Messias. Vamos ler? Haverá um tempo em que muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros. Mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora veja, de que salvação o narrador está falando. No período de apostasia, haverá escândalos, traição, ódio, falsos profetas, o pecado se multiplicará, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que permanece firme nos compromissos pela vida espiritual chegará ao Messias em plena salvação. Você entendeu que salvação é livramento das coisas ruins, não tem nada a ver com vida eterna. Salvar-se é preciso para estarmos santos diante do Rei Yahushua. O resultado de não salvação é ficar fora do reino milenário do Messias. Portanto, quem é salvo, salve-se mais ainda, para ter direito à entrada na cidade santa pelas portas. Observe o escritor aos Hebreus, revelando que o Messias é a eterna salvação para os que lhe obedecem.
Hebreus capítulo 5, versos 8 a 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isto é, Yahushua é a salvação daqueles que o buscam, daqueles que procuram andar ao seu lado. Portanto, Yahushua é a salvação de Yah para os que querem ser salvos. Agora esqueça totalmente do que você aprendeu. Quando você ouvia falar em salvação, você pensava logo em ir para o céu ou em vida eterna, não é mesmo? Isso não existe. Salvação é um ato de lavagem, de regeneração dos pecados. Isso é elaborado pelo Pai para aqueles que foram escolhidos para reinarem com o Cristo, o seu Filho. Veja novamente para corroborar que vida eterna é um presente do Pai para aqueles que foram predestinados para viverem eternamente. Vejam as evidências de gentios também sendo predestinados para a vida eterna. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo a mensagem de Shaul, creram todos quantos tinham sido predestinados para a vida eterna. Vocês perceberam a diferença de salvação, que é uma conquista, para a vida eterna, que é uma ordem do Pai? Disse o Mestre: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Foi assim que o Mestre disse: quem acredita manifesta a vida que está dentro dele por predestinação. Vida eterna é um presente do Pai e salvação é um projeto de redenção para os remanescentes, com o fim de prepará-los para reinar com o Messias durante 1000 anos. Este foi apenas um estudo para ajudar o remanescente de Israel a entender vida eterna e salvação. Acredito que a partir de agora você não vai mais permear por estas confusões de palavras. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau.